Olá a todos, muito boa tarde, depende, não é? É sempre aquela confusão de costume. Nós voltamos aqui às nossas conversas de balneário. Hoje trazemos o Paulo Costa, que faz parte do staff do Feirense, a parte da equipa técnica. Não vou entrar em detalhes sobre as funções dele, ele vai entrar nesses detalhes imediatamente a seguir, ligado ao futebol do Feirense SAD. Pronto, o Paulo, como já ficou mais ou menos claro, é efetivamente um homem da parte mais tática do futebol, e a nossa conversa vai andar essencialmente em volta disso. É a primeira vez que temos alguém mais dessa parte aqui não só no canal, concretamente neste tipo de formato que são as conversas de balneário. Como é normal, Paulo, eu peço sempre para ser a própria pessoa a apresentar-se um bocadinho, pronto, e falares um bocadinho então do percurso que tens feito a nível profissional no futebol, pronto, até este momento em que estás aqui no Feirense. Olá, boa noite, agradecer pelo convite ao canal Balneário. O meu percurso no futebol foi sempre em contextos diferentes. Eu comecei no futebol popular de Espinho, como treinador. A partir daí comecei a desenvolver algumas valências que depois me levaram ao futebol de formação, onde estive no Sporting Clube de Espinho. Estive lá cerca de 3 anos. Depois, entretanto, surgiu o convite do Lusitânia de Lourosa para ingressar também no futebol de formação, e aí no Lusitânia de Lourosa fiz um bocadinho de quase tudo. Fui adjunto na equipa principal, fui treinador na formação, fui subcoordenador. Fui analista também no futebol sénior, fiz um bocadinho de tudo, fui treinador de sub-23, fiz um bocadinho de tudo lá no Lusitânia de Lourosa. A partir daí surgiu o convite através do Mr. Rui Ferreira para ingressar no Clube Desportivo de Feirense como analista da equipa sénior. Aceitei o convite, como é óbvio, porque foi a oportunidade de ingressar no futebol profissional e num clube com muita história aqui no distrito de Aveiro. E, entretanto, depois segui com o Mr. Rui Ferreira para o Sport Clube União de Torriense, acompanhei na equipa técnica dele. Entretanto, depois nós saímos do Sport Clube União de Torriense e o Clube Desportivo de Feirense fez-me o convite para voltar para a estrutura técnica do clube, e eu, mediante aquilo que foi a proposta e o contrato que me propuseram, e até pela proximidade de onde eu vivo, que eu vivo em Espinho, aceitei o convite e estou como analista interino agora na equipe do Clube Desportivo Feirense. Na altura, quando o Feirense convida para regressares, qual era o treinador que estava? Quem estava na altura era o Mr. Ricardo Sousa. Ainda era o Ricardo. Pronto, este percurso sempre como técnico, nunca foste jogador, portanto nunca viveste o jogo por dentro do terreno, ou entraste diretamente como técnico no futebol popular? Como é que foi? Eu joguei sempre, joguei futsal, na altura não como profissional, mas cheguei a jogar nos campeonatos de futsal, em equipas já há muitos anos. Futebol, onde só joguei também no futebol popular, nunca tive grande jeito para o futebol, foi mesmo a nível amador somente que joguei, mas sempre tive esta paixão pela análise, pelo conhecimento do jogo, e procurei sempre ter este conhecimento para poder alcançar, mesmo não tendo sido jogador, tive sempre a ambição de chegar ao futebol profissional. E como é porque, pronto, foste treinador, porque a análise do jogo agora é uma oportunidade, ou é algo que foi sempre mais essa vocação? Porque este caminho e não outro? Foi algo que foi sempre cimentado. A análise sempre foi a minha paixão principal no futebol. Quando tive a oportunidade de ingressar no futebol profissional, nem pensei 2 vezes. Apesar de gostar muito do treino, gostar muito do trabalho que fiz na formação, gostar muito do trabalho que fiz nas equipas por onde passei, a análise sempre foi a minha prioridade. E eu sentia que para chegar ao futebol profissional, a minha principal valência era mesmo o analista. E então a opção, quando surgiu o convite para largar o cargo de treinador principal para abraçar o cargo de analista. Pronto, era essa, sentias que era isso que tinhas mais para oferecer, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Pronto, antes de entrarmos mais por essa parte da observação, a importância e tudo isso que tem para as equipas hoje em dia, de todos os níveis, que hoje em dia mesmo equipas distritais já têm analistas, vamos puxar um bocado a fita atrás, vamos falar, fazer aqui a ponte entre o percurso e o passado recente.
passámos muitos anos pelo Lourosa, agora uma série de anos pelo Feirense. Ironicamente, se é que podemos dizer assim, o Feirense no ano passado teve uma época mais difícil e viu-se atirado para o play-off de manutenção, onde enfrentou precisamente o Lourosa. Como alguém que já esteve nos dois lados, muitos anos em cada um dos dois, como é que foi viver esse duelo? Foram semanas difíceis, muito difíceis mesmo. Para já, porque é muito difícil estar numa situação de luta ou por uma manutenção de divisão. É das coisas mais horríveis que deve haver no futebol. Nós vivenciamos isso a época passada, sendo ainda por cima contra uma equipa colorosa que é uma equipa que me diz muito, até por aquilo que me deu e por aquilo que eu também dei ao Lourosa, porque foram anos em que ambos trabalhamos. O Lourosa deu-me a mim e eu também dei ao Lourosa. Obviamente que eu guardo muito boas recordações de Lourosa, mas eu, como profissional, e naquela época estava no Clube Desportivo de Feirense e tinha de fazer o meu trabalho, o trabalho que me compete, foram semanas muito difíceis, não só por defrontar o Lourosa, porque era um derby local, mas também por aquilo que era a importância do jogo, porque estamos a falar de uma manutenção nos campeonatos profissionais. Mas o que é certo é que conseguimos a vitória e conseguimos a manutenção na segunda liga. E como analista, o facto de já conheceres um bocadinho aquilo que é a realidade do Lourosa facilitou o trabalho ou nem por isso? Não, claro que não. Aliás, este play-off que nós tivemos com o Lourosa tem 2 jogos, não é? Como toda a gente sabe. O primeiro jogo em Lourosa, o melhor que nós trouxemos lá foi o resultado. Foi mesmo só termos perdido por 1-0. Porque quem foi ver o jogo sabe perfeitamente que o Lourosa foi muito superior a nós naquele jogo. Nós trazemos lá uma desvantagem curta, por assim dizer, que nos era permitido dar a volta, ok? E depois cá, no nosso terreno, acho que os jogadores puxaram um bocadinho de orgulho, o Feirense puxou um bocadinho do orgulho, com a ajuda dos adeptos conseguimos dar a volta ao resultado e conseguimos passar o play-off. E o histórico desses play-offs normalmente é sempre favorável à equipa da divisão mais baixa. Eu acho que existe muito o estigma de que há uma equipa a lutar para descer de divisão e uma equipa a lutar por subir de divisão. A motivação é diferente. Se é perceptível aquilo que eu estou a dizer, mas eu acho que a motivação para o jogo é diferente. Pronto, e isso leva-nos aqui a outro tema que tínhamos para falar, que é preciso, entre um jogo e outro, não é? Olhar não só para aquilo que é a outra equipa e os problemas que ela nos causou, e olhar para a nossa equipa e ver o que é que correu mal também para corrigir. Como é que é feito esse equilíbrio? Porque é da vossa responsabilidade fazer os 2 trabalhos. Boa pergunta. E de facto o jogo com Lourosa é um bom exemplo. É um exemplo por aquilo que nós fizemos lá no terreno deles e por aquilo que fizemos depois em Santa Maria da Feira. Quando nós vamos lá, obviamente nós fazemos uma reflexão daquilo que foi o jogo. Aliás, o nosso trabalho como analista não é só olhar para o adversário, é olhar para aquilo que é a nossa performance, seja dos jogadores, seja da equipa. Esse jogo em Lourosa foi motivo de reflexão, foi motivo, entre aspas, de aprendizagem sobre aquilo que o adversário era. Observamos, refletimos, corrigimos para o segundo jogo, muitas das coisas que fizemos lá no campo do Lourosa, e o que é certo é que deu resultados, porque inclusive a estratégia, tudo aquilo que foi a abordagem ao jogo, foi completamente diferente do jogo que fora de casa. E muito está relacionado com aquilo que foi a nossa reflexão até próprio dos jogadores, não só a nível tático, ok? Mas a nível psicológico, porque os jogadores perceberam-se que o jogo que fizeram em Lourosa não foi bom, ok? Isso mesmo, perante eles, obrigou-os a refletir, a sacar um bocadinho do orgulho, com aquilo que eu disse já um bocado, e a virar o jogo a nosso favor. E em termos de, essa observação feita entre um jogo e outra, ou essa análise, que não é uma observação se calhar, feita entre um jogo e outra é mais que natural, mas previamente, vocês, porque não se soube que iam jogar contra o Lourosa em cima do joelho, já havia, a matemática já estava mais ou menos definida nesse sentido, vocês já começaram a preparar isso com alguma antecedência? Então, começamos a preparar em antes já com a possibilidade daquilo que podiam ser os opositores, até porque nós tivemos algum tempo para antecipar isso. Na altura estávamos a olhar para 2 ou 3 opositores diferentes e depois, quando tínhamos a certeza que era Lourosa, aí sim focámos a 100% naquilo que iria ser a observação sobre o adversário.
Ok. Em termos do trabalho geral ao longo da época, como é que é normalmente o dia-a-dia de um analista? Que relação é que vocês, por exemplo, nos treinos, que tipo de trabalho é que fazem? O que é que vos é pedido por parte do treinador? Como é que é o vosso dia? Depende muito daquilo que é o treinador. Okay? Uns treinadores pedem umas coisas, outros treinadores pedem outras. Com uns treinadores participamos mais, com outros participamos menos, ou então participamos de forma diferente. Dar o exemplo agora que é o trabalho com o Mr. Vítor Martins, está agora no Clube Desportivo de Feirense, que me integrou a 100% na equipa técnica dele. Okay? Integrou-me nos treinos, integrou-me naquilo que é a observação do adversário, integrou-me naquilo que é a avaliação de performance também da equipa. Ou seja, foi muito bem integrado e estamos a trabalhar em colaboração, mas tudo depende daquilo que é a perspectiva do treinador. Já tive treinadores que preferiam que estivesse no gabinete a desenvolver trabalho, porque o trabalho já era muito, ok? Ou então outros treinadores em que estava da parte de fora na bancada a analisar de uma forma diferente só o treino, ok? Neste momento tenho mais participação naquilo que é o treino, tenho mais participação naquilo que é o trabalho semanal dos jogadores, estou mais integrado na equipa técnica. Mas especificamente no trabalho no terreno, no treino, que tipo de coisas é que... Porque acredito que o planeamento do treino seja feito, se calhar, por outras Todos pessoas. nós, sim, o planeamento do treino é feito pelo Mister, mas a integração no treino tem a ver com aquilo que nós todos integramos no treino, todos dividimos tarefas, desde a montagem até aquilo que é a participação nos exercícios. Muito daquilo que é o treino, eu preferencialmente privilegio aquilo que são as correções individuais. Okay? Muito daquilo que é o comportamento do jogador, até porque nós fazemos um trabalho no Clube Desportivo de Feirense a nível de análise de performance individual, e eu tento-me focar um bocadinho mais nisso, naquilo que é o desempenho do jogador, tudo aquilo que são eficácia de ações, em que às vezes nós falamos em reuniões e temos meetings com os jogadores em que tentamos com que eles melhorem a sua performance individual, ok? Se eu estou a falar com um jogador e digo, por exemplo, que nos vídeos eu analiso que a performance dele a nível de cruzamentos tem de melhorar, obviamente depois nós no treino vamos estar atentos a esse desempenho da ação também e ao rendimento que ele tem no treino também. Além que depois os treinos são revistos, nós vemos sempre os treinos, se tivermos que passar informação aos jogadores ou à equipa, esses elementos são passados também, ou seja, estamos sempre também com bastante trabalho nisso. Ou seja, não é, ou pelo menos neste momento não é aquela ideia que normalmente há, de que o analista, o observador é um trabalho quase, digamos, de escritório, ou seja, o trabalhar dados, o ver vídeos, o fazer cortes e depois falar com os jogadores. Neste momento estás mais também no relevado propriamente. Também estou no relevado, mas maioritariamente o trabalho é de escritório. É de escritório. Não há dúvida nenhuma. Okay. Agora, tudo aquilo que é treinos é aqueles horários de treino que eu também cumpro e também estou presente nos treinos. Muito para aquilo que é avaliar a performance do treino, dos jogadores, ok? Porque é fundamental nós não só corrigimos os jogadores e falarmos com os jogadores, mas também ao mesmo tempo acompanhar naquilo que é o progresso deles. E estamos atentos àquilo que são as ações deles no treino e no jogo. E essa análise da performance é essencialmente qualitativa ou quantitativa? Ou seja, os números aqui, que importância é que têm? A análise quantitativa é importante se for bem fundamentada, ok? Nós falamos muito isso, nós analistas, daquilo que é a análise quantitativa, que é transformar as ações ocorridas em treino ou em jogo em dados estatísticos, ok? Eu sei que há muita gente que não acredita nos dados estatísticos, ok? Eu acredito desde que sejam fundamentados, ok? Eu, por exemplo, posso dar um exemplo, por exemplo, da eficácia de passe de um jogador, ok? Nós não podemos comparar centrais com médios ofensivos, em que o passe ou o grau de risco é muito maior no médio ofensivo que é num defesa central, ok? Mas tudo aquilo que são dados estatísticos tem de ser fundamentados, nada sem a imagem. Nós, por exemplo, às vezes temos alertas, entre aspas, naquilo que são os dados estatísticos, por exemplo, em todos os jogos nós temos dados estatísticos dos jogadores, por exemplo, se eu tiver um indicativo a vermelho, por exemplo, de que um jogador teve uma eficácia de passe de 30%, que é muito baixa, por exemplo, eu depois olho para aquilo é um alerta e eu depois vou ver as imagens. Não acredito só naquilo que são os dados, ok? Sempre fundamentar naquilo, os dados estatísticos, sim, reconhecem alguns daquilo que são ações dos jogadores ou da equipa, ok? Mas nós depois procuramos olhar sempre para a imagem para perceber e fundamentar por aqui, ok? Porque às vezes podem ter sido um jogador, dou o exemplo, por exemplo, de um médio centro que joga mais em passe lateral ou um médio centro que joga mais em passe progressivo, obviamente que esse médio vai ter menor percentagem de eficácia de passe, ok? Ou seja, olhar para os dados estatísticos, sim,
mas sempre fundamentados. E olhar também para aquilo que são as imagens, que isso é o mais importante. Exato. A análise qualitativa sempre acima da análise quantitativa. E em termos de, hoje em dia a tecnologia está presente em tudo, em termos de softwares, acredito que não seja exceção na parte da observação, que haja softwares específicos para o auxílio do vosso trabalho. Em que é que essa tecnologia veio permitir que vocês avançassem ou melhorassem o vosso trabalho face àquilo que se fazia no passado, por exemplo? Muita coisa mesmo. Porque eu lembro, nós temos aqui o rapaz que faz o futebol Aveiro, quando eu era miúdo e jogava, ele era adjunto e ele era muito da estatística, mas eu lembro dele a fazer estatística, ele sentava-se a ver o jogo e marcava manualmente. Como eu já fiz também. E agora não é nada disso. Agora, obviamente, nós temos softwares que já nos ajudam muito nisso. Ok? Dos softwares que eu trabalho, atenção, não há nada automático. Claro. Não há nada que reconheça aquilo que é as ações. Eu sei que existe a nível mundial 2 ou 3 clubes que trabalham com esses softwares. Da inteligência artificial que detecta. Sim, em algumas situações não há nada que faça automaticamente. O que há é uma recolha de dados em que depois os softwares nos ajudam a dar dados sobre jogadores ou equipas. Okay? Nós, por exemplo, temos softwares de recolha de imagens e temos suporte de softwares, por exemplo o iScout, que é uma plataforma que nos dá os dados dos jogadores todos, automaticamente, ou seja, mas isto é feito por uma equipa que está por trás, por uma empresa que faz a recolha dos dados do campeonato da segunda liga e depois nos passa a informação dos jogadores. Não sei se percebe o que eu estou a dizer. Por exemplo, eu se quiser ir a pela plataforma e quiser ir ver os passos todos do Tassana, eu vou ver os passos todos do Tassana. Se eu quiser ir a pela plataforma e ver os cruzamentos todos. Mas quando dizemos de ver, é quantitativo ou tem os vídeos? Tem a parte quantitativa e tem a parte qualitativa. Tem as duas coisas, ok? Isso é muito bom. Agora, nós muitas das vezes não consideramos muito, não concordamos muito com aquilo que é a análise da parte dessa plataforma, ok? Os critérios são sempre diferentes. Mas é uma boa referência. Sem dúvida nenhuma. Depois Além de ser uma boa referência, é uma boa base de dados para nós podermos trabalhar com os jogadores. Okay? É muito importante isso. Isso, obviamente, que é uma ferramenta que é muito importante, não é? Como é óbvio. Pronto, além da análise que já falamos, que fazes da própria equipa, da equipa adversária e da antecedência com que isso normalmente é feito, prospeção, ou seja, análise de um jogador que eventualmente interesse para contratar, seja, exato, o típico scouting, seja no patamar sénior ou, por exemplo, um miúdo que venha aí a aparecer, é algo que normalmente também pedem para fazer neste contexto, está nas suas funções? Como é que isso funciona? Geral, e até antes de termos decidido quem era ou quem ia ser o treinador do Clube Desportivo de Feirense este ano, esse trabalho também participei, foi feito de equipas sombra daquilo que eram os jogadores que nós, dentro daquilo que é o budget e as necessidades do clube, também ajudei nessa área. Criámos uma equipa sombra com jogadores que poderiam interessar ao Clube Desportivo de Feirense, mas obviamente que isso depois, a última decisão compete sempre ao treinador, ok? Porque quando se escolhe um treinador, tem de ser em função daquilo que são as suas ideias, e a partir do momento em que o Mr. Vítor Martins entra na equipa, é fundamental aquilo que é a opinião do treinador. E muito daquilo que foram as escolhas passaram por ele. Obviamente que nós apresentamos propostas de jogadores dentro da estrutura, também fazendo eu parte daquilo que é o scouting para o Clube Desportivo de Feirense, mas obviamente tem de passar sempre pelo treinador principal e pela sua equipa técnica na escolha dos jogadores. E dessas equipas sombras que fizeram, depois traduziu-se em alguma coisa, ou seja, ele acabou por optar alguns nomes desses ficarem, ou tinha as próprias ideias? Muitos deles acabamos por optar, e depois o Mister trouxe também muitos nomes dos jogadores que interessavam, e as ideias convergiram quase sempre pelo mesmo. Obviamente que há aqui um aspecto a ter em conta, que foi o atraso que houve na preparação da época do Clube Desportivo de Feirense, ok? Porque se calhar muitos jogadores que nós queríamos foram para outras equipas, porque nós, como vocês sabem, e é pública, a época do Clube Desportivo de Feirense este ano começou muito mais tarde, ok? E isso também prejudicou naquilo que foi a elaboração do plantel da nossa equipa, como é óbvio. Muitos jogadores que estavam referenciados por nós estão agora noutras equipas, inclusive alguns de Primeira Liga, outros que estão a brilhar na Segunda Liga. Sinal do que o trabalho foi bem feito, mas nós, na altura, por uma questão de timing, não conseguimos buscar esses jogadores.
Exato, mas pronto, certamente não é por acaso, mas a época do Feirense, apesar de começar tarde, começa e está a correr, não é? Estamos aqui mais, não é meio, mas estamos mais ou menos a meio, está a correr para já... Relativamente bem, sim. Não é? Relativamente bem. Dentro daquilo que é as nossas expectativas, porque toda a gente sabe que as expectativas do Feirense é a manutenção, não é? É aquilo que nós nos propomos, até porque como é de conhecimento público, também os nossos orçamentos é dos mais baixos do campeonato da segunda Liga. Neste momento estamos no 10º lugar, salvo erro. Somos a melhor defesa do campeonato. A equipa está a praticar um bom futebol, muito bom futebol. O Mr. Vitor Martins trouxe ideias novas para o Clube Desportivo de Feirense. É um treinador que tem um futebol muito positivo, de ataque posicional, de qualidade com bola, e esse futebol está-se a traduzir dentro de campo. Melhor momento da época até agora, se tivesse escolhido? Acho que foi o último jogo contra o Penafiel. Tudo bateu certo. Exato, pois. Tudo bateu certo naquilo que foi o planeamento do jogo, desde a preparação, desde a análise, desde aquilo que foi o explorar os pontos fracos do adversário e utilizar os nossos fortes. Tudo correu bem naquele jogo, tudo correu bem. Desde a estratégia que o Mister delineou, foi um jogo perfeito e foi um resultado também muito bom. E acho que, quanto a mim, possivelmente foi a melhor exibição da época. E o pior? Este ano, pessoal, acho que a derrota com o Benfica. Com o Benfica B? Sim, porque foi um jogo em que nós estivemos mesmo muito bem. Acabámos por perder o jogo em 2 lances de bola parada. E entre erros individuais e coletivos acabámos por perder esse jogo, mas é frustrante porque nós nesse jogo estivemos mesmo muito bem no jogo, jogámos muito bem e acabámos por perder quase no final do jogo. Ok, se calhar podemos falar um bocadinho também agora eventualmente, da ligação à base que é feita, ou seja, no caso do Sub-19, é algo que vocês também vão trabalhando, há colaboração entre os dois, como é que funciona isso, se é que funciona? Existe responsabilidades no Feirense naquilo que é a parte da SAD, que é o Clube Desportivo de Feirense SAD, engloba o futebol sénior, Sub-19 e Sub-18, okay, que são 2 equipas que estão nos campeonatos nacionais. O ano passado nós conseguimos as subidas no Sub-19 e nos Sub-18, entre aspas, ou seja, subida da Distrital à 2ª Nacional e subida da 2ª Nacional à 1ª Nacional, em que fomos campeões nacionais da 2ª Divisão. Está a ser feito um trabalho extraordinário a esse nível, no Júniors, tanto é que este ano, na senda daquilo que foi o bom desempenho da época passada, as equipas estão muito bem classificadas, tanto uma como outra. Acompanho, ok? Participo muito ligeiramente, até porque todas as pessoas que estão lá são muito competentes e resolvem tudo o que é necessário. Acho que passa mesmo só por acompanhar e partilhar ideias com a equipa de júniores, muito pouco mesmo. A esse nível também. Agora o relacionamento, desculpa, o relacionamento é excepcional. Claro. A malta dos júniores é fantástica, a malta do staff dos júniores de Sub-19 e Sub-18 é fantástica, é tudo malta com mesmo muita qualidade e não é à toa que estes resultados acontecem, não é? Como é óbvio. Todo o staff, desde o diretor desportivo até os diretores técnicos que compõem os júniores, são pessoal realmente de muita qualidade. A esse nível também se trabalha a observação já? Sim. E de uma forma muito boa. Aliás, é por aquilo que eu olho para a análise e a observação. Eu vejo já em contextos diferentes do profissional muita gente com qualidade a trabalhar nesta área. Pois, era isso que eu queria falar também. Isso já chegou à Distrital, há equipas técnicas com observação, provavelmente com meios muito mais curtos. Por exemplo, nós temos aqui em Aveiro, temos a questão da AFA TV, que vai sendo usado para isso, mas, por exemplo, do que temos falado com a malta de Vila Real, eles não têm nada disso, mas eles próprios criaram um grupo na internet, um WhatsAppzinho, e mandam os vídeos dos próprios jogos para os adversários, portanto, há hoje em dia é uma ferramenta, entre todos para que todos tenham acesso aos vídeos. Hoje em dia é uma ferramenta importante. Achas que efetivamente faz a diferença, mesmo neste nível tão baixo, um jogador não é profissional, provavelmente não tem tempo para estar a analisar vídeos do adversário que vem a seguir, ou os próprios vídeos? São contextos diferentes. Eu acho que faz sempre sentido. Atenção que eu sei que há treinadores e sei que há pessoas ligadas ao futebol que não dão tanto valor, por assim dizer, àquilo que é o trabalho de observação e análise do adversário. Okay? Eu acho que em todos os contextos faz sentido.
ok? Não querendo puxar a brasa à minha sardinha, mas eu acho que a observação e análise em todos os contextos faz sentido, inclusive no futebol distrital. Agora, obviamente que são contextos diferentes. Nós, quando estamos no futebol profissional, estamos a fazer uma apresentação de um vídeo aos jogadores ou ao plantel, ok? E o jogador está lá, é profissional. E a cabeça dele está ali. Ok? Um jogador do distrital, se calhar o contexto é diferente, se calhar temos de ser um bocadinho mais sensíveis àquilo que é o facto dele vir do trabalho para depois vir ver vídeos para o balneário, ou seja, possivelmente será um contexto em que os vídeos terão de ser mais curtos, mais incisivos, até para não estar, não sei, são contextos diferentes em que eu acho que só quem está a vivenciá-los é que pode dizer qual é a melhor forma para o fazer, mas eu acho que sim, em todos os contextos, mesmo a observação e a análise eu acho que é muito importante. Aliás, eu vejo no futebol de Aveiro, e eu vou-te ser muito franco, eu prefiro ir ver um jogo da distrital do que prefiro ir ver um jogo profissional. Por acaso eu gosto muito daquilo que é o futebol distrital, acompanho muito o futebol distrital de Aveiro, e eu vou vendo equipas a jogar, vou vendo treinadores e vejo mesmo muita competência no futebol distrital, muita competência, e vejo já muita preocupação naquilo que é a preparação dos jogos, também através da análise e observação do adversário, até porque eu dou formações no UFA, UFAC, UFAB na Associação de Futebol de Aveiro e partilho ideias com treinadores que vão por lá passando, e eu tenho que dar os parabéns porque a nível de Aveiro há muita competência mesmo, muita competência e muita gente a trabalhar bem. A questão das formações, Portugal é um país que continua a exportar muitos treinadores, aliás ainda foi um agora, não ia dizer que foi da distrital, mas não foi, o do Lamas já estava no Campeonato de Portugal, André Ribeiro, sim. O André foi para o estrangeiro, continua a exportar treinadores a todos os níveis, portanto desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal. Nós é justo dizermos que temos das melhores formações de treinadores, além de termos dos jogadores, a nível europeu. Eu acho que nós, além de termos boas formações, temos bons treinadores. Temos treinadores inteligentes. É preciso também ir por aí, claro. E eu acho que, apesar de acreditar muito naquilo que é a formação, acredito muito naquilo que é a vontade de aprender daquilo que é o treinador português, e a vontade de desenvolver sempre as suas capacidades. Não é à toa que nós lá fora somos conhecidos por aquilo que é a nossa capacidade tática, por a nossa capacidade técnica de trabalho, muito por aquilo que é a vontade de estar sempre a fazer cada vez melhor. E eu acho que tem muito a ver com isso. Obviamente que as formações e as partilhas, não é? Que isto vai passando uns para os outros, desde o tempo do Mister Carlos Queiroz, por exemplo, que houve um grande input a nível nacional daquilo que era o desenvolvimento das capacidades do treinador. Acho que começa aí verdadeiramente o desenvolvimento do treinador português, e depois, muita capacidade dos treinadores, e depois todos procurar tirar ideias uns dos outros, e eu acho que é mesmo isto que fortalece o treinador português, é a partilha. É aprender uns com os outros, e eu acho que tem acontecido e tem potencializado muito aquilo que é o treinador português. E é essa capacidade tática que faz com que os clubes continuem a vir buscar treinadores a Portugal, porque, por exemplo, pegando outra vez, ainda falámos do André Ribeiro há bocado, ele o que foi fazer, o Al Nassr, com os recursos que tem, podia ter ido buscar qualquer pessoa, qualquer local do mundo, e veio buscar o treinador ao Lamas. Obviamente que o André já devia estar referenciado, como é óbvio, pelo potencial trabalho dele e pelo trabalho que desenvolveu no Lamas e noutros clubes. Obviamente porque também teve pessoas que o acompanharam e que o levaram para lá. É um conjunto de fatores que acontece para que isto possa acontecer também. Também a questão da oportunidade, não é? Até porque eu também tive 10 anos à espera de uma oportunidade e ela surgiu quando eu menos esperava, ok? Isto também é oportunidade e está no local certo, à hora certa também é importante. Obviamente foi pela qualidade do André que ele chegou lá, do André e de outros treinadores portugueses que continuam a chegar lá fora. E depois não é só isso, os resultados falam por nós e influenciam aquilo que é a qualidade do treinador português. O treinador português, como ganha, ok, temos um exemplo no Brasil, 4 Libertadores, não é, com treinadores portugueses, sim. Isso é só um exemplo. O Mourinho, não são bem seguidas, mas são quase. O Mourinho, quando começa a ir com aquele sucesso todo e começa a ir para o futebol internacional, obviamente que aquilo que é os nossos resultados potencializa e abre portas para mais treinadores portugueses, não é? Por isso é que o treinador português está tão conceituado a nível internacional. Pronto, a par de tudo isso, tens um livro, não é? Dedicado àquilo que tem sido, ou que era o trabalho de Ruben Amorim, que agora ele foi fazê-lo para o outro lado. Fala-nos um bocadinho sobre o livro e sobre o tipo de trabalho que foi feito nesse sentido.
Este foi o segundo livro que lancei. O primeiro foi o Microciclo do Analista, que também foi um dos livros mais vendidos em Portugal a nível de observação e análise. Este segundo tem uma história curiosa, não é? Na altura a editora com quem eu trabalho, que é a Prime Books, numa fase final do campeonato e percebendo-se que o Sporting ia ser campeão, lançou-me o desafio de em 3 semanas fazer algo relacionado com aquilo que era o modelo de jogo do Rubem Amorim. Gostava de ter tido mais tempo para o fazer, mas na altura, por uma questão de lançamento e tudo mais, foi-me proposto lançar esse livro. Não foi só o prazer de lançar o livro, foi o prazer de olhar para tudo aquilo que era a forma de jogar do Rubem Amorim e da equipa de Sporting, que é fantástica, olhar para o jogo dele e aprender. Okay? Porque eu acho que no meio da observação e análise, uma das grandes valências que nós mais temos é que aprendemos a olhar para os outros. E fazer aquele livro do Rubem Amorim, mais do que o prazer de ter um lançamento de um livro, okay? que está a vender muito bem, foi a possibilidade de olhar para um super treinador, para uma equipa muito bem trabalhada e aprender. Okay? Porque a análise e a observação traz-nos isto a nós analistas, é aprender constantemente sobre futebol. E o livro está só em Portugal ou vai...? Já foi lançada a versão em inglês, até porque a nossa editora foi consultada por uma editora estrangeira, em que pediram a tradução do livro, andaram a fazer pesquisa em Portugal se havia algum trabalho feito sobre Rubem Amorim. Na altura foi-me feita a proposta à editora para fazer a tradução para inglês, foi traduzido para inglês e está à venda na Amazon e em Inglaterra também. E já numa versão diferente. E como é que ficou o Rubem Amorim no meio disto tudo? Ele deu algum dia tiveste algum contacto? Ele disse alguma coisa? Não, nunca tivemos contacto. Era giro saber o que é que ele... Não, nunca tivemos contacto. Aliás, eu quando escrevo este livro não é nada baseado em alguma coisa que ele me tenha dito, foi mesmo só de olhar para a equipa e fazer o transfer para o livro, rigorosamente mais nada. Ok. Pronto, Paulo, acho que o pessoal está todo esclarecido quanto ao trabalho do analista, que é uma coisa que às vezes não é muito falada, trabalha um bocado mais nas sombras, às vezes até, como se costuma dizer. E agora já começam a dar um bocadinho mais de valor àquilo que é o nosso trabalho. Não é questão da valorização, às vezes é que toda a gente sabe quem é o treinador adjunto, toda a gente sabe quem é o preparador físico, o treinador de guarda-redes, mas raramente soube falar nós estamos um bocadinho sempre, aliás, só para dar uma ideia, nós no dia do jogo nunca aparecemos no banco, não é? Nós estamos no ponto mais alto do campo para termos uma visão diferente do jogo, okay? Uma visão mais alta, mas as pessoas, como toda a gente sabe, o intercomunicador ou o fone que está ligado no banco de suplentes, regra geral com o treinador adjunto, está ligado ao analista. Okay. E é o nosso trabalho também. Muito bem. Pronto, malta, foi uma conversa, é mais ou menos inédita, por acaso até se falou aqui do Rui Ferreira, que também, se procurarem bem, também tem para lá uma conversa com ele, nós gravamos ainda quando estávamos desalojados. E pronto, olhem, fiquem atentos, à partida, entretanto há de sair Futebol Aveiro, e temos também outras modalidades que vocês podem acompanhar. Obrigado a todos e até à próxima.